diretor do CHF do Templo Campinas. Muitos anos aí trabalhando, eu comecei a perceber que muitos jovens ficavam ociosos nos jardins do templo. Eles ficavam caminhando de um lado para outro nos intervalos das sessões de batistério, aguardando os seus familiares saírem das sessões, até que um dia eu comecei a perceber que não estava correto isso, não era bom isso, já que vinha de muitos lugares distantes, caravanas de longe, investimento alto para virem ao templo, de repente ficavam aí gastando tempo olhando os jardins do templo somente. Então, o discurso do Elder Bednard na conferência de outubro de 2011, na sessão do sábado à tarde, quando ele mencionou especificamente que os jovens precisavam se envolver com a história da família. E eu fui muito tocado quando ouvi esse discurso, e no momento que eu ouvi, eu senti que deveria aplicar alguma coisa desse discurso no meu trabalho com o CHF do Templo Campinas. Olá, bom dia. Bom dia. Já foram ao batistério hoje? Sim. Que bom. Posso perguntar-lhes, vocês já indexaram hoje? Você já indexou hoje? Ontem? Não indexaram. Vocês não estão atendendo ao chamado de um apóstolo, do profeta, do Elder Bednard, que falou sobre vocês na conferência de outubro. Lembram daquele discurso? Gostariam de participar da indexação? Querem me acompanhar ao CHF? Eu sou o irmão Moscão, o diretor do CHF. Lá nós cadastramos vocês, treinamos vocês e vocês se tornam indexadores. Por favor, vamos lá, por favor, me acompanhem. No começo foi complicado, mas depois foi algo que é tão simples que todos podem fazer. Você começa a praticar, ou faz depois de alguns nomes feitos, você vê que não é tão complicado e que cada vez mais vai ficando mais fácil. É um sentimento bom. Sabe, era muito novo pra mim. Agora eu já tô mais tranquila, já consigo fazer o registro civil, os cartões de imigração, então tá mais tranquilo. É uma coisa bem legal de fazer e eu aconselho a todos os jovens que tiverem oportunidade que façam, porque é uma coisa que te deixa um espírito bom e você se sente bem fazendo isso. É que os jovens, eles dominam melhor a tecnologia, tipo, igual, ele ensinou pra gente um monte de macete. Aí a gente foi descobrindo, só que tipo, ele ensinou 1, 2, quando a gente tava, já tinha vezes a gente tinha aprendido 5, 7, assim, que a gente pegava mesmo. Acabava apertando uma tecla errada e descobria outro macete, então a gente acabava aprendendo outras coisas dentro da indexação. Nós já temos visto alguns jovens um amadurecimento, um crescimento, uma compreensão e a dimensão por que a igreja investe tanto em história da família, por que tantos recursos, e isso acaba despertando interesse, já que eles são jovens que facilmente dominam a tecnologia e o programa da indexação é algo que é da linguagem deles, do dia a dia, e eles não têm dificuldade de aplicar os recursos que a igreja preparou tão bem e inspiradamente para poder, acho que nesse momento, ajudar nossos jovens, tirar-os um pouco do foco de coisas ociosas e ter algo produtivo, né? Eu tô ajudando uma pessoa que agora pode ser batizada, e se eu não tivesse ajudado ela, eu não seria batizada agora. A indexação, ela não é apenas preencher os dados e as fichas, mas é realmente a gente se pôr no lugar daquelas pessoas. É a gente olhar para aquelas fotos e imaginar a situação delas. Que realmente tudo depende de nós, entende? E é orarmos por elas para que elas possam aceitar o Evangelho. É orar para que aqueles nomes possam ser pesquisados e isso é amor, entende? E a indexação, ela é maravilhosa, ela proporciona bastante alegria. Eu me sinto muito feliz porque, tipo, é uma pessoa que tá tendo uma oportunidade que ela não teve. A gente tá dando essa oportunidade pra ela e tá conhecendo o Evangelho. A primeira coisa é buscar o bispo dele e dizer: bispo, eu quero ajudar. Eu não sei como faz, eu não sei se o senhor sabe como faz, mas eu sei que o Elder Bednard disse que eu posso ajudar. Então, me ajuda a poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque eles são,
E eles têm uma capacidade, hoje em dia, que nossos jovens, ou nós quando éramos jovens, não tínhamos, que é esse conhecimento de informática, esse conhecimento e essa velocidade de aprendizado, de entendimento, que se eles colocarem em benefício desses irmãos que precisam dessa informação e não sabem como encontrar, eles vão ser tão tocados e fortalecidos por isso. Então, para o jovem eu diria isso: primeiro, para ajudar os outros, procura o bispo, que ele vai te mostrar como você pode ajudar. E segundo, começa a tua própria pesquisa, conversando com teus familiares que ainda estão vivos, para saber um pouquinho a história da tua família. Só o saber a história da família, mesmo dos que já estão vivos, esse amor por essa obra já vai aumentar e o desejo de servir vai ser maior. Eles crescem e muito, mudam, tornam-se espirituais, tornam-se, como já são jovens, crianças, eles são como anjos. Eu olho para eles depois e fico vendo que eles são nitidamente mais espirituais. Eles começam a traçar metas no meu progresso pessoal, traçam metas no dever para com Deus dos rapazes. Eles voltam para suas unidades e falam com os outros jovens das suas alas que não vieram aqui ao templo, e lá eles começam a traçar metas, eles incentivam os outros jovens a trabalharem no programa, eles nas mutuais começam a falar disso, do indexing, da experiência que eles tiveram no templo. Os outros jovens percebem a diferença, que quando eles voltaram daqui do templo, eles voltam diferentes, eles voltam melhores, mais espirituais, eles voltam mais animados. Na minha aula, logo assim que a gente voltou de caravana, a gente teve jovens que não puderam vir. Então, a gente fez a mutual com o tema da indexação. E a gente, algumas semanas atrás, a gente fez uma pequena atividade para estaca, que a gente dividiu a igreja em salas, e em cada sala uma ala diferente. Uma de nossas alas, ela fez um trabalho muito legal. Alguns irmãos levaram seus laptops e foi feita uma mutual para os jovens já fazendo indexação ali. Então tivemos 6 ou 7 laptops, os jovens sentando e fazendo a indexação. Então isso realmente é um investimento que está trazendo esse benefício, e acredito que traz bênçãos, porque une, né? Então você tem mais um fator motivador para que os jovens possam ir para a capela. Então eles não vão ali só naquela mutual da rotina. Então você cria alternativas, e a indexação é uma coisa que está ligada à tecnologia, computador, e o wireless numa capela hoje é uma bênção, né? Então, e para esse objetivo pelo qual foi colocado na capela, tem sido muito efetivo. Que o trabalho que nós fazemos no templo não é mais que só batizar nomes, só levar nomes, e não são só nomes, são pessoas. Essas pessoas surgiam do nada para eles batizarem, entendeu? E quando eu conheci, deu sentido. Porque o batistério é isso, é indexação. Sem indexação não existe batistério, não tem por quem salvar. Quando percebemos isso, a gente só tem que saber que para eles terem a felicidade deles, precisa de nós. Porque é como se eu estivesse salvando uma vida. Me sinto um herói. São sementes. São sementes que estão sendo plantadas aqui dentro. Então, quando eu faço um cadastro, recebo um jovem, vai lá para dentro, eu coloco ele diante de uma indexação, treino esse jovem, acompanho ele durante alguns dias aqui enquanto ele permanece em caravana. Eu sei que é uma semente plantada num coraçãozinho, às vezes de uma criança de 12 anos que mal sabe andar sozinha, e ele volta para casa, e eu sei que lá ele vai disseminar essa semente, vai germinar e vai propagar essa planta maravilhosa da indexação. Então, quando faz o indexing, é esse tipo de facilitação de busca e de trazendo dados que podem então ser organizados, e aí o membro comum, quando for buscar, ele encontra de uma maneira muito mais simples e fácil, para daí encontrar o avô, o bisavô, o tio que for, e ir ao templo. Então a salvação no templo começa com uma coisa muito operacional, mas que no fundo é tudo a ver com o espiritual.